Hoje eu vou falar sobre CPI, mas não é sobre essa que está acontecendo agora. É sobre uma que começou lá em 2005 e 10 anos depois foi em grande parte responsável pela queda do PT. O Bolsonaro fazendo esse monte de merda e vocês aí falando de Lula, PT. Calma, eu vou chegar lá. Esse assunto mostra para vocês, em primeiro lugar, como a publicidade de uma investigação do governo conduzida por deputados e senadores pode mudar o rumo do país. E, em segundo, como funciona a dinâmica entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, um controlando o outro, de maneira a permitir que o Estado funcione sem abuso de poder. Pelo menos na teoria, né? Vamos lá, então? Vício de decoro parlamentar. Guardem essa expressão, a gente vai chegar lá. Alguém aí se lembra da CPMI dos Correios? CPMI porque essa foi uma investigação feita pelas duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado. Por isso, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Essa comissão foi instaurada para investigar fraudes em licitações realizadas pelos Correios. O vídeo que fez explodir esse escândalo mostra o diretor da estatal, que era responsável pela contratação de material, descrevendo o esquema de corrupção e citando o presidente do PTB, Roberto Jefferson. E foi com essa menção ao Roberto Jefferson que a coisa desandou de vez. Se vendo no centro do escândalo, o então deputado federal contra-atacou e resolveu contar para o Brasil inteiro sobre um esquema de corrupção de compra de votos que acontecia no Congresso, que ele próprio chamou de mensalão. Nessa entrevista histórica, Bob Jeff, como é conhecido hoje, garantiu que a compra de apoio político dos parlamentares no governo Lula era articulada pelo PT e chefiada pelo ministro da Casa Civil da época, José Dirceu. Ele disse que o dinheiro vinha de operações estatais e do setor privado. As investigações do esquema levaram à condenação e à prisão de vários políticos, dentre eles o próprio Roberto Jefferson. Se você é do mundo jurídico ou só gosta de política mesmo, já deve ter ouvido falar na AP 470, que é a ação penal do mensalão de competência do STF. É claro! Nessa ação, dos 25 réus, 7 eram parlamentares. E esses parlamentares foram condenados por corrupção passiva, ou seja, eles receberam dinheiro, vantagem econômica, para direcionarem o seu voto a favor da aprovação de emendas de interesse do governo. Eu te pago uma mesada aqui e você, no exercício da sua função, vai fazer o que eu quiser que seja feito. Os votos desses 7 parlamentares não foram legítimos. Na teoria, essas pessoas estão lá para representar a nossa vontade. Você vota naquele deputado ou deputada com quem se identifica, acreditando que, por ele ter os mesmos valores que você, no momento dele votar um projeto de lei que vai afetar o interesse seu, ele vai votar de acordo com a sua vontade, pensando na sua causa. Com essa mesada, a vontade do parlamentar não existe. O seu voto é comprado e ele passa a não mais te representar, mas a representar aquele que coloca propina no bolso dele. Que merda, hein? Sabia não? Foi com base nessa vontade viciada que os estudiosos do direito tiveram que desenvolver uma nova teoria para defender o nosso ordenamento jurídico, para evitar que as leis que vão reger a nossa vida sejam feitas de maneira antiética por senadores e deputados vendidos. Eu vou pedir licença para vocês agora para ser um pouco técnica e explicar como que funciona o controle de constitucionalidade das leis. Desde 1988, existe uma lei superior que é a base de todo o nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal. Tudo que vier depois dela tem que ser compatível com o que ela determinou. E o que veio antes só vai valer se também tiver de acordo. Na Constituição, a gente encontra regras do próprio processo legislativo, ou seja, a maneira pela qual vão ser feitas as novas leis. E essas regras têm que ser cumpridas sob pena de a lei nova ser inconstitucional, incompatível com a Constituição. É aqui, por exemplo, que a gente sabe quem pode apresentar um projeto de lei,
quantos parlamentares têm que estar presentes na sessão para que essa lei seja colocada em votação e quantos precisam votar a favor dela para que ela seja aprovada. Se essas normas não forem cumpridas, a gente fala que a lei é formalmente inconstitucional. O conteúdo da Constituição, como, por exemplo, os direitos fundamentais de liberdade, propriedade privada, os direitos dos trabalhadores, servem de parâmetro para a análise da compatibilidade material das leis. Assim, por exemplo, uma lei criminal que permita a aplicação de pena de morte vai ser materialmente inconstitucional porque a Constituição proíbe expressamente que esse tipo de pena seja adotado no Brasil. A partir desse controle de constitucionalidade e diante do vício na vontade dos parlamentares que votaram a favor da aprovação de uma emenda em decorrência do recebimento de propina, os estudiosos do direito começaram a analisar se ali existia uma inconstitucionalidade material ou formal. Intuitivamente, a gente sabia que estava errado, mas a teoria, da maneira como estava colocada, não permitiu o enquadramento adequado desse vício. Isso porque foram respeitadas as regras de competência no momento de apresentação do projeto, de quantidade de deputados na sessão, de número de votos necessário para aprovação. O conteúdo das emendas também não era contrário ao que dispunha a Constituição. Para vocês compreenderem melhor, uma das emendas que foi aprovada nesse esquema do mensalão foi a reforma da Previdência do governo Lula. Ela modificou ali algumas regras de aposentadoria, por exemplo, mas não de uma maneira que ofendesse os direitos fundamentais previstos na Constituição. Esse vício, então, na formação da vontade do parlamentar, que foi corrompida pelo recebimento de propina, como ele não se encaixava muito bem nos conceitos de inconstitucionalidade formal ou material, ele encontrou uma nova categoria, a doutrina criou uma nova categoria para enquadrar ele. Ele foi chamado de vício de decoro parlamentar. E aqui eu cito o professor Pedro Lenza, que quem é do direito com certeza conhece. E o que seria esse decoro parlamentar? Decoro parlamentar é a atuação ética, moral de deputados e senadores. Então, se no momento da formação da vontade dele, na hora de votar num projeto de lei, ele é guiado por uma atitude antiética, por uma atitude imoral, o voto que ele profere é nulo por conta desse vício de decoro parlamentar. Essa questão foi levada para o STF e foi julgada no ano passado. Eles entenderam que esse novo parâmetro de constitucionalidade criado pela doutrina é legítimo. Mas no caso concreto, como eram 7 parlamentares que foram condenados por corrupção passiva, ainda que se considerassem nulos os votos que eles proferiram, o número de votos que foi dado para aprovação da emenda continuaria sendo suficiente para manter ela constitucional de acordo com as regras ali do processo formal. Então, fechando esse meu parênteses técnico, parênteses chave, colchetes, porque eu falei demais, e voltando à questão que a gente estava analisando, percebam o seguinte: a CPMI dos Correios, que foi aberta para investigar fraudes em licitações na estatal, acabou trazendo à tona o mensalão. E isso aconteceu porque uma CPI é uma investigação pública, diferente de um inquérito policial. A gente vê o que está acontecendo ali. E os próprios atores envolvidos nisso, por medo da repercussão que pode ter, eles acabam se embaralhando e, para tirar o deles da reta, colocam o de outro. Eu decidi dar aquela entrevista porque eu tinha sido vítima de uma matéria que deflagrou o processo da minha cassação. Uma matéria na Veja que aparece um funcionário do Correio, Maurício Marinho, recebendo R$3.000, dizendo que era para o PTB. Era uma pessoa com quem eu não tinha nenhuma relação, eu não conhecia. Quem trouxe a informação do mensalão foi justamente um deputado que estava sendo investigado pela corrupção nos Correios. Nessa investigação, os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles ficam sob os holofotes da imprensa e sob a fiscalização do povo. É a melhor oportunidade que a gente tem de ver os poderes, o Estado prestando contas à sociedade. Então, trazendo a análise para a CPI de agora, para o que está acontecendo agora, a lição que fica é: uma CPI é importante pela publicidade que ela tem. Mas essa publicidade só é efetiva se a gente continuar exigindo que eles prestem esclarecimentos sobre as condutas. Então, se informe. Se não entender a informação, pesquise, pergunte.
Mas não se deixe enganar por quem se beneficia da sua ignorância.